Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública, do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler e ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede Edsat. No programa de hoje, nós vamos debater a psicologia social e a saúde mental. Para isso, nós convidamos o Dr. Paulo de Tarso Montserrat, ele que é médico psiquiatra e professor, nascido em Lençóis Paulista, cidadão honorário de Curitiba, positivista e humanista, com convicções que regem a sua vida, é membro do Rotary Club Internacional, sendo sócio honorário do Rotary Club Curitiba Oeste, dedicou e ainda dedica sua vida à família e aos seus pacientes. É um exemplo para todos os que possuem o privilégio de conviver com ele, vivendo na prática todos os ensinamentos que possa, com a sua pródiga sabedoria, nos ensinar. E eu quero dizer que essas são minhas palavras, professor Paulo de Tarso. Eu fui seu aluno de psicologia social há 36 anos, em 1975, na Universidade Federal do Paraná. E hoje nós estamos vivendo, nesses dias, um momento único na história do Brasil, que são essas manifestações que atingiram das grandes metrópoles as pequenas cidades do interior. Estas manifestações populares, posso assim dizer, até espontânea. Eu gostaria de perguntar para o senhor, doutor Paulo, o senhor como médico, psiquiatra, estudioso da psicologia social, o que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no Brasil é exatamente um movimento de revolucionário. Eu considero a palavra revolução, Jorge, uma palavra que significa retomada da evolução. Muitas vezes, na evolução humana, há, como na evolução pessoal também pode ocorrer, bloqueios. As coisas vão amadurecendo de uma maneira fisiológica e, de repente, uma circunstância concreta como que bloqueia. E isto vai criando um mal-estar. Então, esse mal-estar é que existe no mundo atual todo, em todo o mundo, filho. Está havendo uma insatisfação. Quer dizer, então o pretexto de um problema de uma entrada de transporte é muito mais um gatilho que dispara uma insatisfação que é universal. Quer dizer, o mundo todo está insatisfeito. E o senhor atribui isso, professor Paulo, ao quê? A formação das pessoas, a nossa educação, ou a esses tempos que estamos vivendo? O fundador da sociologia descobriu leis naturais que regulam a estática social e a dinâmica social. E entre essas leis... O senhor está falando do Augusto Comte. Augusto Comte, exatamente. Ele descobriu uma lei que a evolução coletiva, ela se dá através de surtos que atendem às funções do cérebro humano, que são funções do sentir, do pensar e do fazer. Todos nós, seres humanos, sentimos, pensamos e temos inclinações de fazer alguma coisa no sentido construtivo, naturalmente.
Porque se a pessoa não amadurece, ela pode ser destrutiva. Quer dizer, essas coisas atingem muita gente. Então, nesses movimentos coletivos, que inclusive existe uma camada grande de jovens que querem uma mudança para melhor, mas pode se infiltrar pessoas imaturas, que vão mais com o propósito de destruir do que o propósito de modificar para melhor. No seu ponto de vista, professor Paulo, isso é um avanço da sociedade? Vamos pegar o caso brasileiro. Essa indignação em relação aos gastos da Copa, o aumento da tarifa, que foi um pretexto, certo, a corrupção generalizada que nós encontramos em todos os níveis, em todos os poderes. Esse foi o estopim, no seu entendimento? Foi um gatilho, né? Um gatilho. Mas, na realidade, a insatisfação é generalizada e é internacional. Quer dizer, nós estamos num período de decadência moral que o gênero humano nunca teve anteriormente. Então, eu estava falando sobre a lei de Augusto Comte, a lei da dinâmica social, que ele diz que a evolução se dá em períodos que são de progresso afetivo, progressos lógicos e progressos práticos. Mas acontece, se a gente analisa a história humana, nós verificamos que sempre depois do progresso prático, o gênero humano fica tão distante do progresso afetivo que a massa esquece os valores da moralidade humana, que é uma construção milenar e que deve ser, vamos dizer, de alguma forma cultivada e aperfeiçoada sempre, não é? Então, ocorre depois no apogeu dos progressos práticos, há sempre uma decadência moral grave. Isso aconteceu na Babilônia, não é? Com a construção dos jardins suspensos, aconteceu no Egito, com a construção das pirâmides, dos mausoléus, não é? da esfinge, essas grandes coisas, e aconteceu também em Roma, com a conquista do Império Romano, não é? Uma conquista que chegou num apogeu e aí houve uma decadência moral também. E agora nós estamos vivendo a decadência moral do apogeu da era industrial, não é? Que sempre há, nesse período prático, essa situação que, quando a gente estuda a história humana, a gente verifica que há esses altos e baixos na evolução moral. E nós estamos na pior das decadências morais que o gênero humano já sofreu. E qual, então, no fundo, a população está sensível e qualquer pretexto pode romper alguma coisa que é uma insatisfação coletiva e é realmente uma advertência, principalmente para as pessoas responsáveis pela evolução humana, pela ordem social, não é? Então, essas pessoas são responsáveis, precisam verificar que, inclusive, a decadência moral atingiu também o sacerdócio, atingiu o Senado, os políticos, o clero, atingiu toda a sociedade humana. Foi atingida por essa decadência. E alguns tipos mais imaturos se deixaram levar pela enxurrada de lama que começou a surgir em função da decadência dos costumes. O senhor acha que esses movimentos, o povo saindo às ruas, a mobilização através das redes sociais é o começo de uma revolução? É uma revolução no conceito que eu acabei de dizer. Um desejo de retomar a evolução. Porque a evolução ela tem uma diretriz sempre progressiva, não é? Então, todos querem que as coisas melhorem,
não é? E não que haja modificações que acabam piorando as dificuldades humanas, que já não são poucas, né? Então, na realidade, é uma situação social importante, e eu considero esse movimento tão importante do ponto de vista histórico como o da Revolução Francesa. A Revolução Francesa não foi uma revolução da França, foi uma revolução da humanidade. Correto. E hoje essa revolução brasileira é uma revolução da humanidade também. Os outros povos estão até admirando a decisão da população brasileira, que está se mobilizando para advertir os responsáveis pela condução da vida social que há necessidade de se meditar bastante e profundamente sobre esse fenômeno que está acontecendo. Eu considero como se fosse uma revolução brasileira, que é uma revolução do mundo, uma revolução internacional. E, professor Paulo, aonde vai chegar essa revolução que nós estamos vendo? Isso é uma coisa que a gente não pode prever exatamente, porque os fenômenos depois da ciência biológica, eles passam a ser prováveis, as soluções são prováveis, não são certas. As ciências exatas dão soluções exatas, certas, matemática, física, química e tal. Mas chegou na biologia, já as soluções são prováveis, e principalmente na sociologia e na psicologia, que é o ponto mais desenvolvido das ciências humanas, não é? O Augusto Comte chamava de moral, o que modernamente a gente chama de psicologia. Então, essa queda moral do costume está atendendo a funções as mais nobres da natureza humana. E, professor... Isso, o que a gente almeja é que os responsáveis entendam que o fenômeno é coletivo, o fenômeno é internacional, não é... E só esse pretexto de passagem de condução é uma insignificância até secundária, não é o objetivo. Tanto é que quando algumas autoridades baixaram o preço das passagens, teve alguns jovens que choraram porque ficaram com receio de que a motivação para o seu desejo de modificações fosse prejudicado, diminuísse com essa aparente solução do problema. Mas continuaram os protestos agora com outras bandeiras. Pois é, verdade. E eu faço votos que os responsáveis pela condução da ordem política nacional entendam que o fenômeno é internacional e que o movimento brasileiro é uma revolução brasileira, vamos dizer, em outro plano, mas com a mesma expectativa da Revolução Francesa, que não foi uma revolução da França, é uma revolução da humanidade. Que mudou o planeta, né? Mudou. Os governos. Professor Paulo, o senhor está, me desculpe a indiscrição, o senhor está com quantos anos? 90 anos. 90 fechado. Anos, que maravilha. O senhor nunca viu algo semelhante Nada, nesses 90 anos? Nunca vi. Estamos numa decadência terrível, terrível. E há necessidade de que as pessoas responsáveis pelos fenômenos coletivos que entendam isso, que entendam, que não fiquem empiricamente procurando soluções assim superficiais. Nós temos que chegar a soluções de profundidade humana, não é, para que elas sejam eficazes e que a revolução da juventude atinja o objetivo de realmente retomar a evolução, quer dizer, continuar a maturação da coletividade humana para
os sentimentos de fraternidade. O grande objetivo da vida humana atual, no sentido social, coletivo, é desenvolver a fraternidade. Quer dizer, isto é uma situação que todo ser humano tem no seu cérebro, impulsos de sociabilidade. Então, as pessoas responsáveis pela condução social devem ter o conhecimento de que há necessidade de análises profundas para que se descubram o meio de acabar com isso, porque se não se resolver isso, Jorge, eu estou mais do que convencido de que até o Papa vai ser vaiado aqui no Brasil. Porque está todo mundo insatisfeito. Sim. Então, a insatisfação é universal. Então, ele que espere acalmar esse movimento para poder fazer a visita que ele tem programada para o Brasil. Porque se ele vier muito depressa, no meio ainda dessas confusões, ele vai correr o risco de ser vaiado. Essa sua avaliação, professor Paulo, o senhor como um psiquiatra, um estudioso da psicologia social, esse quadro todo que se forma, a insatisfação é contra todas as instituições, de um modo geral? O senhor está percebendo geral, isso? Não, mas é o sofrimento pessoal, porque desde dos anos 70, quando a juventude teve a fantasia de amor livre, confundindo o instinto sexual com a fraternidade, com o amor autêntico, não é? Desde então as famílias se desintegraram e o sofrimento coletivo aumentou demais. Então está todo mundo insatisfeito. Era como se fosse no sentido geológico, não é? Como se o magma estivesse sendo oprimido e de repente ele vem a furo e ninguém segura o vulcão e nem o terremoto. Na sua atuação como médico, professor Paulo de Tarso Montserrat, o senhor percebia já essa movimentação, Sem essa dúvida. angústia, essa insatisfação das pessoas? Individualmente a gente socorre, porque diariamente eu continuo trabalhando, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Né? Eu só me sinto mal quando tenho um impedimento de ir para o consultório. Né? E me recordo, inclusive, do exemplo magistral desse não engenheiro, não é propriamente engenheiro. O arquiteto Oscar Niemeyer? Que tem um nome no museu aqui, Oscar Niemeyer. Isso. Não é? Ele, com 102 anos, eu ainda estou longe disso. Isso. Com 102 anos, o Niemeyer foi operado. Foi operado e, quando recebeu alta, no dia seguinte ele foi para o escritório trabalhar, de cadeira de rodas. Chegando lá, o repórter que ficou encarregado de entrevistá-lo ficou perplexo. Disse, mas doutor, o senhor já tem mais de 100 anos, já tem trabalhos realizados na Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil nem se pode falar. Será que o senhor não podia estar se descansando já? Né? E a resposta dele foi magistral. Ele voltou-se para o repórter e disse, 100 anos voam. Eu me distraio com os meus projetos. Eu gosto daquilo que faço. Exato. Os meus projetos me distraem. Foi essa frase que ele usou. Isso. Os meus projetos me distraem. Quer dizer que todo ser humano deve trabalhar, porque nós usamos a cidade. Eu pergunto para você, Jorge, a cidade não caiu do céu.
Foi construída Cada por nós. pedra que está na rua foi trabalho de alguém. Isso, E a gente pisa em cima delas e não se lembra disso. Não é? tá certo. Então, quer dizer, nós vivemos usando o trabalho de bilhões de anônimos, de pessoas completamente anônimas, que nós nem sabemos quem são. Quer dizer, por que não servir um futuro que nós sabemos que não vamos viver? Correto. Não é? Então, esse momento revolucionário, do meu ponto de vista, do que seja uma revolução, que está ocorrendo no Brasil, é um modelo para o mundo todo. Nós poderíamos chamar esse movimento de Revolução Brasileira, como Revolução Francesa. Foi uma revolução do mundo, uma revolução da humanidade. A Revolução Brasileira está sendo uma revolução da humanidade. Está todo mundo insatisfeito. E a juventude, professor Paulo de Tarso, ela canaliza esses sentimentos e ela tem energia para sair às ruas. Exatamente. A juventude, a esperança nossa é que a juventude... Você foi um jovem para mim, não é? E eu fico muito feliz vendo a sua posição, que atingiu o objetivo que eu sempre desejei para os meus alunos. Ufa, que bom, obrigado. Não é? E eu acho que a juventude deve querer isso também. Quer dizer, vamos mudar para melhorar. Isso. Não é? Para melhorar sempre. E não para piorar, para desorganizar. Porque, como Augusto Conte dizia, o amor por princípio e a ordem por base. O progresso por fim. O progresso deve ser o final. Mas, para a gente ter o progresso, temos que partir do amor, que não é realmente aquele amor livre dos anos 70. É a fraternidade humana. Esse é o verdadeiro amor. Professor Paulo, toda a cobertura que a imprensa internacional está dando a esses movimentos sociais, essas manifestações no Brasil, e também a manifestação dos brasileiros nos outros países, isso coloca o nosso país numa postura de vanguarda nesta revolução social, podemos assim dizer? Do ponto de vista sociológico, sim. Perfeitamente. Quer dizer, o Brasil tem possibilidades plenas de ser um modelo, no sentido sociológico, para os países avançarem também no rumo da fraternidade humana. Eu acho que sim. Isso é um ponto de vista pessoal, né? E nesse contexto todo que nós estamos vivendo, nessa angústia das pessoas, nesse vazio que podemos assim afirmar que o ser humano está vivendo nesse período pós-moderno, o que o senhor, qual o papel da educação? Há falhas também no nosso sistema educacional? Gravíssima. Eu considero que a educação seria a solução efetiva, mas nós teríamos que começar a educação orientando a massa feminina, que provavelmente ela poderá ser a chave dessa evolução que a juventude está almejando. Como? Mudando um conceito arcaico que ainda é cultivado na nossa cultura. O conceito de que o outro sexo é oposto. Eu pergunto para você, Jorge, oposto a quê? Não é? Quer dizer, na realidade, a natureza construiu o masculino e o feminino como complementos. O outro sexo é complementar. A unidade humana de maior desempenho biopsicossocial não é nem masculina nem feminina. É o casal, é um homem e uma mulher maturos em comunhão conjugal. Essa é a unidade humana. Então, as mães teriam que educar as crianças não como antagonismo, colocando o outro sexo como antagônico,
sexo oposto, a educação teria que começar mostrando que o outro sexo é complementar e que o masculino e o feminino é que devem formar a unidade humana. E para uma pessoa se tornar humana, se libertar da condição de animal mamífero, que nós biologicamente não somos mais nada do que isso, não é? Mas para ultrapassar o nível da animalidade que é própria da nossa base biológica, nós teremos que amadurecer para comungar com o complemento, valorizar o complemento, servi-lo com alegria e se sentir também valorizado e servido pelo complemento, porque o homem e a mulher é que formam a unidade humana de maior desempenho biopsicossocial. Depois dos anos 70, as separações aumentaram e o sofrimento humano se difundiu pelo mundo todo, está todo mundo insatisfeito. Então, nós teríamos que começar orientando as senhoras, mostrando que está nas mãos da mulher, como mãe, não é? O início dessa revolução, dessa retomada da evolução. Educar as crianças sem preconceito com relação ao outro sexo, como sendo oposto, então há uma competição entre o masculino e o feminino. E dessa competição começa a guerra. E a maioria das pessoas de bom senso querem paz. Todos querem paz. Mas como é que nós podemos ter a paz, até no plano internacional, se a guerra começa entre o homem e a mulher? Por falta de uma educação plena e adequada, valorizando ambos o outro sexo como complementar e não como antagônico. Professor Paulo... Esse é o meu ponto de vista. Sim, nós temos visto, dentro dessa área, e eu vi um comentário do senhor, a respeito de algumas aberrações que estão acontecendo no mundo e que hoje, em função dos meios de comunicação, eles se tornam comuns. Vimos lá nos Estados Unidos um pai que sequestrou 3 adolescentes, lá na Europa um outro que sequestrou a própria filha e teve filhos com ela. O que o senhor atribui tudo isso, professor Paulo? Pois é, pela decadência moral, né? Aqui, nós tivemos, por exemplo, o caso daquela jovem que tinha todas as regalias de uma jovem no mundo moderno e se mancomunou com marginais para matar o pai e a mãe. E o outro, aquele do pai que atira uma filha pela janela do prédio onde morava. Quer dizer, uma criança, uma filha menina. Quer dizer, coisas aqui do Brasil. Não precisa ir lá para a Europa, não. Nós temos, a decadência é universal. E eu acho que todo país tem situações de lamentar que cria essa revolta coletiva. E aí as pessoas vão para a rua querendo modificação, mas ninguém sabe bem como modificar. Então, a minha proposta é essa, é orientar as senhoras, as mulheres, para que elas não coloquem, quer dizer, que mostrem como o conceito de sexo oposto é arcaico, é uma coisa do passado e que não tem mais sentido, que o outro sexo é complementar. O ser humano só se transforma em ser humano, deixa de ser exclusivamente animal, quando ele comunga maduramente com o seu complemento, valorizando o complemento e se sentindo valorizado e apoiado pelo complemento. Então, as mulheres teriam que educar as crianças para que elas não tivessem medo. No meu consultório, eu vejo que muitos clientes que chegam, desde criança, tinham medo do sexo complementar. Por quê? Já previne. Os meninos geralmente ouvem dos seus pais, ao invés de uma educação adequada, de filho, cuidado com mulher, hein? Mulher é leviana.
Veja que os italianos até têm uma música que diz La donna è mobile, não é? Qual piuma al vento, não é? Como, e se você não trouxer a bicha, quando você tiver que se ligar a uma mulher, trouxer ela numa rédea curta, Sim. ela vai te botar chifre. Não é? E para as meninas, filha, homem não presta, hein? Homem é sem vergonha. Se você não trouxer o companheiro em rédea curta, ele vai pular cerca, porque homem é sem vergonha. E aí, então, já começa uma guerra, como tem até uma espécie de novela na Rede Globo, que é a Guerra dos Sexos. Quer dizer, essa guerra é em toda parte, não é só aqui no Brasil, em todo o mundo. Então, é preciso que a educação tem que começar por aí. O entendimento de que o masculino e o feminino são complementares para humanizar a criatura humana. A pessoa que não se complementa, ela fica num plano mais animal, mais primitivo. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Paulo de Tarso Montserrat. Professor Paulo, eu quero agradecer muito a sua presença no nosso programa. Nós tínhamos até uma outra pauta. Nós íamos tratar da saúde mental no trabalho. Tudo bem. Mas vai ficar para uma outra oportunidade, porque os dias de hoje exigiam esta sua aula sobre psicologia social e os movimentos sociais que nós estamos enfrentando no nosso Brasil, essa verdadeira revolução que eu também compartilho das suas ideias. Ela veio para melhorar a nossa nação, o nosso país. Exatamente. Eu que agradeço, Jorge, porque a gente estava convicto disso, mas eu acho que isso precisa ser comunicado. E quando você me oferece essa oportunidade de poder comunicar para muitas pessoas esse meu pensamento, eu fico muito feliz, porque você sabe, como professor que você é agora, você sabe que o professor deve professar uma mensagem que seja construtiva para a sociedade humana, não é? Isso. Então, para mim, eu agradeço a sua possibilidade de me ter oferecido essa oportunidade de poder difundir o meu pensamento para mais pessoas em relação a esse momento crítico que a sociedade brasileira está vivendo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Obrigado. Uninter é para você que quer mais. Mais conhecimento com qualidade de ensino que é referência no Brasil. E indicada por mais de 250 mil profissionais. Mais flexibilidade para conciliar os estudos com seu dia a dia. Com mensalidades que cabem no seu bolso e localizado perto de você. Uninter é para você que quer mais chances no mercado de trabalho, com uma formação diferenciada. Faça mais pela sua carreira. Acesse uninter.com e inscreva-se. Uninter, para você que quer mais. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Centro Universitário Internacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância.
E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat. Hoje nós vamos tratar da segurança no trânsito e para isso nós convidamos o jornalista J. Pedro Correia, ele que é jornalista e escritor e que está lançando este livro, Cultura de Segurança no Trânsito, Casos Brasileiros. O J. Pedro Correia é consultor de programas de trânsito, ex-gerente de comunicação da Volvo do Brasil, ele é fundador e consultor do programa Volvo de Segurança no Trânsito, ele tem 25 anos de atuação ininterrupta pela segurança no trânsito e também o J. Pedro já atuou como jornalista na Europa, cobriu Olimpíadas, cobriu Copa do Mundo. É uma honra muito grande tê-lo aqui, J. Pedro. Você que é um dos ícones desta luta pela segurança no trânsito. E você iniciou tudo isso aqui em Curitiba, através da Volvo, aonde você atuou durante muitos anos. Eu gostaria até que você nos contasse um pouco dessa sua trajetória e como é que você se envolveu com essa questão relacionada com a segurança no trânsito. Depois nós vamos falar sobre o seu livro também. Pois não, Jorge. Muito obrigado, antes de mais nada, pela oportunidade. É um prazer grande de poder conversar sobre trânsito. E um programa de meia hora, uma conversa de meia hora, acho que é mais do que suficiente para a gente passar realmente algumas informações. Eu sempre fui jornalista, trabalhei em praticamente todos os modais de comunicação, trabalhei em rádio, trabalhei em jornal, trabalhei em televisão, trabalhei em agência de propaganda. Depois tive esse período de 4 anos na emissora nacional da Suíça, uma rádio governo suíço que fazia emissões para o resto do mundo em português. Quando voltei, trabalhei pouquíssimo tempo na Secretaria de Indústria e Comércio do Governo do Estado e logo depois fui para a Volvo como gerente de comunicação. Tinha uma boa experiência internacional, falava línguas e a Volvo estava se implantando no Brasil, então precisava, de certa forma, de pessoas que tivessem um pouco as qualificações mais ou menos como as minhas. E foi aí que eu comecei a gostar desse tema trânsito. A Volvo, desde que começou, desde o início dos anos, desde 1927, quando foi fundada, sempre teve uma preocupação muito grande com segurança. Você veja que, antes de fundar a Volvo, os fundadores da Volvo já diziam que veículos, que era o que iriam produzir na fábrica, eram feitos por pessoas e para transportar pessoas. Por isso deveriam ser seguros. Isso em 1920. Você veja a preocupação, a antevisão que tinham esses senhores do mundo que os veículos iriam enfrentar. Naquela época os acidentes eram muito poucos ainda, né? A indústria automobilística era muito pequena. Existia uma experiência boa nos Estados Unidos, de Henry Ford. A Europa tinha também, obviamente, que desenvolvido já, na França, na Alemanha, em todos os países um pouco da sua indústria, mas realmente era uma coisa muito incipiente, obviamente, certo? Então, a Volvo sempre apostou muito nessa coisa de segurança. Tanto é que hoje ela dá para dizer que ela tenha uma reputação internacional graças à segurança. E isso nós trouxemos para o Brasil, a Volvo trouxe para o Brasil essa preocupação, e eu tive a felicidade talvez de saber aproveitar isso, de passar este conceito Volvo para a sociedade brasileira, numa oportunidade em que a Volvo fez 10 anos de Brasil. Em vez de fazer uma grande festa, de organizar um grande festival, pelo que quer que seja, a Volvo decidiu, por sugestão minha, de criar um programa que ajudasse a sociedade brasileira a se comportar melhor perante a problemática do trânsito. Então, a ideia era, primeiro, acordar a sociedade para o problema do trânsito e depois instigá-la a propor soluções.
Porque na medida que você instiga a propor soluções, ela se envolve mais com as ações e o diálogo fica melhor. Isso começou em 1987 e dali para cá eu me fantasiei de segurança no trânsito, passei a estudar esse tema e passei a deixar paulatinamente a comunicação social para me dedicar mais à segurança no trânsito. Eu continuo não sendo um técnico em segurança ou em trânsito, mas eu diria que eu consegui amealhar um volume muito importante de informações sobre o que significa segurança no trânsito, como ela funciona no mundo, como ela funciona no Brasil e principalmente como ela deveria funcionar no Brasil. E é esse o ponto que realmente me tocou mais e que me motiva a estar nele até hoje. Então, J. Pedro, nós temos acompanhado você ao longo desses anos, inclusive estivemos juntos e quero agradecer aqui o seu apoio, quando Curitiba foi a segunda cidade brasileira a exigir o uso do cinto de segurança, e você, como um especialista, um entusiasta desta causa, você esteve lá do nosso lado quando se discutia a constitucionalidade desta lei, mas depois isso acabou se transformando até numa das normas do Código Brasileiro de Trânsito. Certo. Como é que você analisa a nossa legislação de trânsito? Ela tem evoluído ao longo dessas décadas, apesar do número de vítimas ainda que nós temos no trânsito? Jorge, do ponto de vista de legislação, o Brasil hoje não deve praticamente nada a nenhum outro país. Quer dizer, não é que não precise melhorar, mas se nós cumpríssemos à risca o que diz a lei de trânsito no Brasil, nós certamente teríamos um trânsito muito mais evoluído. Então, do ponto de vista, continuamos falando em melhorar a legislação, em mudar a Constituição, em mudar aqui, mudar ali. Mas, de verdade, o básico que nós temos como legislação é suficiente para tocar o país. O nosso problema não está na legislação. O nosso problema chama-se fiscalização. Na verdade, há outros problemas, como a falta de uma cultura de segurança no trânsito que determina o surgimento desse livro, certo? A falta de prioridade que o país deveria dar ao trânsito e à segurança no trânsito e não dá. Então, esses são problemas muito mais complicados, certo? E que precisam ser equacionados do que propriamente do ponto de vista da legislação. Em relação a essa última alteração que nós tivemos na legislação, da tolerância zero ao álcool, me parece que as pessoas estão respeitando mais e caiu o número de vítimas fatais. Eu lembro que você, nas suas palestras, há mais de 20 anos, você já falava que na Suécia era assim, se a pessoa saísse para jantar, tomasse um copo de vinho, com a família, ela voltaria de táxi. Ou alguém na família não vai beber para poder dirigir o carro de volta. Isso. Certo? Isso nos países desenvolvidos é uma coisa muito, muito natural, eu diria. E isso não de agora, de muito tempo para cá. De verdade, a lei seca que veio para tentar enquadrar as pessoas que bebem e dirigem, quer dizer, realmente serviu para dar um impacto, para provocar um impacto muito grande na sociedade brasileira. E conseguiu provocar. E conseguiu atingir o objetivo num primeiro momento. Mas, infelizmente, nós temos no Brasil essa coisa da lei que pega e da lei que não pega, certo? E como faltou fiscalização, de volta à fiscalização, como a fiscalização deu uma acalmada, a turma entendeu o recado como, não é uma lei para valer, então volta tudo ao normal. Você veja que quando surgiu a lei seca, os bares, restaurantes alugavam combis, veículos para levar os clientes que beberam de volta em casa, certo? Isso acabou em meio ano. Por quê? Porque a fiscalização não manteve-se firme como
como tinha começado a operação. Então, se nós tivéssemos legislação, fiscalização, uma legislação fiscalizada, nós certamente teríamos resultados muito melhores. Os resultados que nós tivemos no começo da lei seca provam que, se nós quisermos, nós fazemos, nós temos resultados. O grande problema está de volta na questão da prioridade com que nós tocamos essas coisas. E, J. Pedro, e em relação à formação dos nossos motoristas, você que conhece vários sistemas de formação de motoristas no mundo todo, os nossos motoristas são bem formados aqui no Brasil ou ainda há muita deficiência? Jorge, a coisa começa na raiz, certo? Se nós não temos cultura de segurança, veja que eu estou falando agora de cultura de segurança, não de cultura de segurança no trânsito. Se nós tivéssemos cultura de segurança, não precisaríamos cultura de segurança no trânsito, porque cultura de segurança pressupõe que você esteja preocupado com segurança 24 horas por dia, onde quer que esteja. Se nós tivéssemos educação, não precisaríamos educação de trânsito, porque educação pressupõe a mesma coisa, certo? Se você olhar os governos brasileiros, desde 1930, desde Washington Luiz, você vai se lembrar qual era o mote de governo dele. Governar era abrir estradas. Se você for para Juscelino Kubitschek, com a criação de Brasília, a abertura da indústria automobilística brasileira, você vai ver que era o desenvolvimento econômico a qualquer preço. Se você olhar o período da Revolução de 64 com os militares, certo? Era um replanejamento, uma reestruturação do desenvolvimento econômico brasileiro. Agora você vai ver que governar era abrir estradas, o desenvolvimento do Juscelino, a reestruturação dos militares, nunca foi com segurança, certo? A palavra segurança não aparece no cotidiano brasileiro, não está no dicionário brasileiro. Então, isso explica por que nós já tivemos presidentes médicos, presidentes sociólogos, presidente torneiro mecânico, tivemos tudo que é tipo de presidente, e essa coisa de segurança e de segurança no trânsito nunca apareceu no nosso cotidiano, nunca foi uma prioridade. Então, porque não temos prioridade, é difícil de imaginar, certo, que o conjunto da obra, o conjunto do sistema trânsito tenha um alinhamento correto com os princípios básicos que deveriam existir. Então, se não existe na base, certo, dificilmente isso ocorreria nas autoescolas. Lembre-se que, eu não sei de você, mas muita gente no Brasil conseguiu a carteira de habilitação aprendendo com o primo, com o irmão, com o pai, com a mãe, com quem... E não precisou ir à autoescola. Eu já entrei pela autoescola, mas realmente meus amigos todos aprenderam por conta própria. Muita gente aprendeu por conta própria. E os que aprenderam na autoescola, aprenderam num sistema insípido também das autoescolas. Não era uma coisa comprometida com a segurança, mas comprometida em conseguir fazer passar o aluno. O princípio é diferente. Tanto é que no Brasil a gente fala em tirar carteira e não conseguir o direito à permissão de dirigir. Então isso, veja que parece uma nuance, mas de verdade isso tem um significado muito mais amplo, muito mais profundo. Certo? Nós não valorizamos a conquista que será o de dirigir, o de compartilhar um trânsito civilizado, respeitoso com os demais usuários do trânsito. Então, isso faz com que o compromisso com a causa trânsito seja muito, muito pobre, muito frágil. E ele é frágil de A a Z no Brasil, começando pelo sistema de trânsito, pelo sistema federal e indo ao nível municipal, passando pelas organizações como autoescolas e tudo mais. Houve uma melhoria nas autoescolas depois que passaram a CFCs? Houve, certo? Mas continuamos longe, quilômetros, milhas longe daquilo que deveria ser. Se você conhecer o que significa conseguir uma habilitação num país europeu,
certo? Nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ver que realmente nós estamos falando de uma atividade completamente diferente. Se você olhar estados brasileiros, como no Nordeste do Brasil, onde tem a carteira de habilitação popular, que significa dizer que não se paga para conseguir habilitação, isso, na verdade, não tem palavras que descreva esse tipo de absurdo. Por quê? Porque se a pessoa consegue um direito desse de dirigir de graça, imagine o compromisso que ele vai ter com segurança. Então, realmente, nós temos um sistema realmente de ponta cabeça, nós precisamos melhorar esse sistema todo, e eu gosto muito do título do programa seu, Gestão Pública em Debate. Este é um problema de gestão pública que precisa ser virado de ponta cabeça, que precisa ser revisto completamente, para que nós tenhamos realmente um trânsito decente, um trânsito condizente com o Brasil dos anos que nós estamos vivendo agora. Professor J. Pedro, posso chamá-lo de professor? Por favor, eu sou um professor de trânsito. O novo Código Brasileiro de Trânsito, ele também, dentro do sistema, municipalizou, permitiu a municipalização do trânsito. Certo. E nós vimos surgir em todo o Brasil uma espécie de indústria da multa, vimos também surgir muitas irregularidades com aquelas empresas que inventaram a fiscalização eletrônica, a lombada eletrônica. O senhor acha que isso, que as prefeituras não se prepararam da importância que é você ter uma boa educação no trânsito? Jorge, eu gosto muito de definir o Brasil como um país onde nós adoramos construir a ponte e depois sair atrás de um rio para ver se conseguimos fazê-lo passar embaixo. Quer dizer, nós primeiro achamos o problema e depois vamos buscar a solução. Quer dizer, quando o Código criou a municipalização, ou do Código Brasileiro de Trânsito, de 1998, criou a municipalização do trânsito, ele o fez muito bem. Ele tirou a responsabilidade dos DETRANS e colocou nos municípios. Só que esqueceu de preparar os municípios para isso. Num livro anterior, esse é o meu segundo livro, Cultura de Segurança no Trânsito, Caso Brasileiro. Eu escrevi um livro em 2009, há 3 anos e pouco, chamado 20 anos de lições de trânsito no Brasil, onde eu procuro fazer uma radiografia do que aconteceu no Brasil nas últimas 2 décadas. E um dos problemas maiores é justamente esse da municipalização. O Brasil tem mais de 5.560 municípios. 85% desses municípios têm menos de 30 mil habitantes. Um município com 30 mil habitantes não tem condições econômicas, estruturais, organizacionais para contemplar uma Secretaria de Transporte e Trânsito. Nós temos cidades no Brasil que têm municípios que têm 800 habitantes, 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, 5.000 habitantes. O prefeito dessas cidades, Jorge, você que é político, que conhece bem a realidade dos grotões do Brasil, eu juro que uma grande parte desses prefeitos nunca ouviu falar de CONTRAN e DENATRAN. Quando ouve falar de DETRAN, é alguma coisa que não passa nem no outro lado do rio, é do outro lado do mar, certo? O prefeito dessas cidades, os prefeitos, não sabem que eles podem ser levados a tribunal por negligência com o trânsito da cidade onde ocorreram os acidentes. Ele não sabe que a responsabilidade é dele, prefeito. Nessas cidades tem um policial militar que ajuda eventualmente a organizar o trânsito. Então, não se pode dizer que esse sistema esteja realmente de pé e que se possa esperar dele resultados bons. Então, professor J. Pedro, eu gostaria que falasse um pouco desses casos que o senhor encontrou aqui, o senhor relatou no seu livro, certo, Cultura de Segurança no Trânsito, Casos Brasileiros. Então, eu acho que o mais importante é explicar por que nós estamos preocupados com segurança no trânsito. Por uma razão muito simples.
Se nós não tivermos uma cultura de segurança, se nós não tivermos educação de trânsito, certo? Nós não vamos ter nunca um comportamento como nós gostaríamos que a sociedade brasileira tivesse. Toda a sociedade reclama do trânsito, certo? Mas não nos damos conta que é porque não temos cultura, porque não se ensina isso, porque não se dissemina mais esses conceitos dentro da sociedade. Então, foi pensando nisso que eu resolvi escrever esse livro, contando cases de quem já está disseminando cultura de segurança no trânsito. Eu dividi o livro em 7 capítulos. O primeiro é de arte, a cultura de segurança através de teatro, através do circo, através de manifestações populares. O segundo é de conhecimento, através de estabelecimentos escolares em todos os níveis, desde a escola primária até as universidades. O terceiro é cultura, através de tipos diferentes de cultura para disseminar trânsito. Só para dar um exemplo, tem o ensino de segurança no trânsito através de literatura de cordel, numa escola pobre de Fortaleza, por exemplo, num bairro pobre de Fortaleza. O quarto é informação. São os grupos de comunicação que existem no Brasil fazendo campanhas para ajudar a sociedade a equacionar problemas de trânsito. Como em Santa Catarina, um grupo poderoso de mídia que fez uma campanha para conseguir 1 milhão de assinaturas para forçar o governo do Fernando Henrique Cardoso a duplicar a BR-116. Para dar ideia de tipos de programa. Certo. O sexto programa, o sexto capítulo é o do setor privado, mostrando o quanto o setor privado realmente já está envolvido e pode fazer mais ainda. E o sétimo é o da sociedade, onde os Joãos, os Pedros e os Amílcares podem contar os seus cases. E aí tem cases para todos os gostos, de todas as áreas, mostrando que o Brasil tem sim já cultura de segurança no trânsito, mas infelizmente está limitado a algumas áreas, algumas ilhas de excelência, enquanto que o restante da população está realmente precisando ter acesso a mais informação, a mais conhecimento, em busca de um trânsito melhor. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o jornalista e escritor J. Pedro Correia, e o tema foi Segurança no Trânsito. Ele que está lançando esse livro, Cultura de Segurança no Trânsito, Casos Brasileiros. J. Pedro, quero agradecer muito a sua presença aqui nesse programa e dizer que não tenho dúvidas de que você contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Dizer só um final, um encerramento dessa conversa com você. No capítulo Sociedade, eu abro todos os capítulos com uma frase importante para mim. No capítulo Sociedade, eu tenho uma frase que calha muito com o país de hoje, que está com esta revolução nas ruas, esses protestos de jovens e tudo mais. Eu abro com uma frase de um pastor americano que diz o seguinte: um mundo diferente não se constrói com gente indiferente. Maravilhoso. Eu acho que é um belo indicativo, certo, do que nós estamos fazendo hoje pelas ruas do Brasil, certo, e do quanto o país precisa desta gente, desta indignação, desta busca de uma nova realidade para conseguir colocar o país realmente como uma quinta potência mundial. Obrigado a você pela oportunidade e boa sorte a todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo.